Sejam bem-vindas ao Dondocast, o podcast das dondocas. E antes de eu falar pra vocês quem está aqui, já vou pedir pra vocês curtirem esse vídeo, compartilharem com muitas mulheres que você quer que absorva todo esse conhecimento e toda essa vitória que essa mulher maravilhosa que tá aqui do nosso lado passou. Isso é incrível! Então, de início, já quero falar que ela é uma grande admiração pra mim, ela é um presente pra mim, que eu quero compartilhar esse presente com vocês. Eu tenho certeza que a história dela vai passar muito conhecimento pra vocês e vocês vão conseguir absorver muitas coisas maravilhosas pra vocês trilharem aí no caminho de vocês para o sucesso. Ela é uma baiana arretada, mãe, empresária, vendedora nata. Aqui, o nível de persuasão é de expert, Ela gente. é demais. E uma curiosidade, a minha primeira experiência no mercado de trabalho foi com ela, porque eu trabalhei na casa dela, cuidando do filho dela, mas depois a gente vai contar isso aqui, porque com certeza eu vou querer começar com isso. E ela veio da Bahia e em 2021 ela enfrentou vários desafios. Voltou como uma fênix, viu, gente? Pra mostrar pra gente que não importa onde você esteja, você consegue chegar onde você quiser, se você tiver determinação pra isso. Então vamos chamar logo ela, Jane Leal! Muito obrigada, maravilhosa, por estar aqui, por aceitar o nosso convite. E a primeira coisa que eu já quero começar perguntando pra você, por que vendas? Como você se descobriu? Porque a gente já sabe, nós que te conhecemos, a gente sabe que você tem dom pra isso. Mas como que você descobriu isso? Ninguém descobre vendas. Eu andava a cavalo, jumento, sério. Aí fui trabalhar como recepcionista de um cardiologista, depois num posto de gasolina, na cidade que tinha uns 20 mil habitantes. Isso que seja em quantos anos, mais ou menos? Ah, melhor não falar a idade aqui, não tem tempo, né, gente? Eu acho A que gente é só vai pro pessoal sempre pular a entender, questão né, da galera? idade. Eu acho que a idade é importante pra gente mostrar, porque assim, a família Leal, porque é nossa prima, né? Aqui a gente tá em família. E a família Leal sempre começou, as mulheres principalmente, sempre começaram a trabalhar muito cedo, né? A gente tinha sede por poder, independência. Eu comecei com 14. Essa questão do Amiga. posto de gasolina, uns 17, né? E aí eu tinha aquela convicção interna de que se eu ficasse no interior da Bahia, eu não conquistaria o que eu sonhava. Então, mesmo lá no meio do mato, andando a cavalo, eu sempre sonhei em ser independente. E a minha mãe foi sempre um exemplo para mim de uma mulher Amélia, que cuidou dos filhos, do marido na fazenda, enfim. Vim pra Ou São seja, Paulo. não tinha nada que você pudesse se espelhar em ser Empreendedora? independente, Não, né? não Empreendedora. tinha. No meio do mato, como? Né? Mas assim, o que eu tiro pra mim desde aquela época é a questão do você se observar e seguir a sua intuição, aquele desejo interno que tá aqui pulsando, sabe? Aí eu fui pra uma cidade maior, que quando eu arrumei um emprego lá como recepcionista de um cardiologista, e um belo dia, trabalhando com a Geralda, que a Geralda tinha tipo 70 anos, eu tinha tipo 18, né? E aí a Geralda enchia muito meu saco, e aí o médico falou pra mim, você não cabe mais aqui, né? Eu não te vejo mais aqui. Aí eu falei pra minha mãe, mãe, eu acho que eu vou embora. Embora pra onde, gente? 19 anos. E aí eu vim pra São Paulo, né? Tive a oportunidade de a mãe de vocês me apresentar no salão de manicure. Então, meu primeiro emprego foi manicure, gente. Ali na Moca, né? Na Pacheco Chaves, dentro do mercado Sonda, onde eu trabalhei 6 meses com manicure. Tá? Mas mesmo assim, eu queria algo mais. Porque, gente, saí da Bahia pra ser manicure, eu quero algo mais. Você Foi- tinha alguém ao seu redor que você via e se espelhava? Falava, eu quero ser assim? Ou da onde que veio Não essa existia sede? essas referências naquela época. Você acha que veio essa sede de onde, então? Onde você acessou que você falou, eu quero isso? É o desejo de não viver com pouco, de não fazer aquele malabarismo com pouco dinheiro. É saber entende? o que você não quer, né? Tipo assim, Exatamente. eu Eu não quero tinha ficar... um prumo lá na frente, mas eu sabia que onde eu estava, não dava. Ótimo, Entendeu? entendi. Porque eu saía do salão de cabeleireiro às 11h30 da noite com a mãe de vocês eram muito pequenininhas, por isso que eu não vou falar a idade aqui. E aí eu chegava 10, 11 horas da noite, meia-noite, eu dormia 1h da manhã, para amanhã às 6 horas estar de novo cuidando. Bom, aí eu fui entregar o currículo no metrô Tatuapé, fazer um monte de entrega de currículo para ver o que virava. E aí eu conheci um cara do mercado financeiro, né, que já trabalhava na área que eu atuo hoje, que é no mercado de consórcio. O meu produto principal hoje é o consórcio de imóvel, consórcio para barco, embarcação, moto, aeronaves. Só que esse não é só o produto que eu tenho, não é o meu produto principal, assim, não é só o produto principal que eu tenho.
Existem outros produtos como refinanciamento, home equity, crédito consignado. Então hoje eu trouxe para a Leal Consórcio essas outras linhas de crédito. E aí também depois do networking, né? Outros produtos. Então eu intermedio outros negócios. Entende? Mas voltando lá para a entrega do currículo. Isso é muito legal porque eu acho muito importante. Hoje eu já aprendi que a gente nunca pode colocar os nossos ovos em uma cesta só. A gente tem que estar sempre investindo em mais situações pra gente ter mais fontes de rendas, pra gente ter mais opções. Mais mercados mais clientes. É a famosa ambidestria, você não fazer ou eu faço isso ou eu faço aquilo. É sempre o e. Eu faço isso, e isso, e isso, e isso. Isso eu acho muito bacana. Então. Bom, aí eu fui chamada, né, por esse moço do mercado. E aí foi que começou a ladainha, né, gente? Porque eu não sabia nada de vendas. Lembra da clínica de cardiologia? Eu era uma secretária, tá? Então chegou uma época da minha vida que eu era chamada de rainha da zona cerealista, porque eu só fazia porta a porta. E o meu chefe falava assim pra mim: você vai fazer 10 entrevistas todos os dias e vai voltar. 10 entrevistas todos os dias e vai voltar. E assim, o que eu percebo hoje? Hoje nós temos muitas ferramentas, né? Naquela época nós não tínhamos. Nós só tínhamos um telefone em cima da mesa. Então terminava o café da manhã, aí a gente ia fazer uma ligação para marcar uma reunião, não existia isso. Você tinha que ir pra rua. E quem ficava na mesa não vendia nada, não contactava nada. Quantas vezes eu me lembro de ligar pro meu diretor e falar assim: eu não aguento mais, o salto quebrou, o cara me xingou. Então recupera, respira e avança. Então eu tive assim um treinamento com homens muito fortes e que me ensinaram que a dificuldade é que traz o resultado. Mas eu sabia isso tudo na teoria, porque eu não vendia nada. Entendeu? Você passou muito tempo sem vender até você fazer a sua primeira venda? Passei muito tempo sem vender. Passei uns 3 anos sem vender. Uns 2 anos sem vender. Até que minha tia falou pra mim, assim, não a sua mãe, eu já tava com outra tia. Ela falou: se você não vender e não trouxer dinheiro pra cá, você vai ter que arrumar um trabalho fixo. Aí eu falei pra um desses diretores, eu falei: a partir de hoje eu ganho fixo, pra minha tia. Eu vou ter que me virar pra no próximo mês eu ter um salário. Eu acho que eu já estava numa zona de conforto, eu não tinha experiência, né? Sim. Bom, aí fiz a primeira venda com esse auxílio desse diretor, desse Depois sócio. de você colocar essa meta, Essa meta, eu falei: eu dei um mês pra buscar, porque ela falou que eu não vou ficar na casa dela. Mas quando a gente tá na zona de conforto, a gente acaba deixando e vai passando o tempo. É imperceptível, entende? Porque eu nem notava, eu volto a falar, eu não tinha uma instrução. Eu não tive um berço lá de trás de empreendedorismo, de que tinha que fazer. Bom, aí comecei sendo tipo assistente desse diretor. Então eu fazia todas as ligações, aí eu já não ia mais pra rua, fazia todas as ligações. Aí foi quando a gente fundou ali o telemarketing. Então eu ligava. Não sei se quando, hein? Lá em 1838. E aí lançou o telemarketing, onde eu ligava, a gente agendava a reunião. E aí começou a trajetória. Em 2011 eu me casei, em 2016 eu me separei. E na separação, por isso que eu falo, gente, é muito importante você ter hoje um mentor que te direcione e uma inteligência emocional, tá? Então, quando eu me separei, eu não tinha um mentor e não tinha uma inteligência emocional. Até aí eu não era empreendedora, eu era vendedora. Então eu vendia para esses, saía de uma consultoria para outra, mas precisava consultoria, certo? Quando eu me separei, eu falei: eu vou montar a Leal Consórcio, que foi em 2016 que eu montei a Leal Consórcio. Montei a Leal Consórcio e a separação, né? Porque eu estava separada. Mas aí nesse período que você estava casada, o que você fazia? Você trabalhava para terceiros? Ainda trabalhava para terceiros. Tá? Não tinha a Leal Consórcio. Bom, montei a Leal Consórcio, como eu tô falando, não tinha uma inteligência emocional, não estava bem emocionalmente. O que aconteceu? Começou a virar um loop. 2017, 2018, 2019 eu já estava. Aí em 2018 eu conheci as terapias holísticas. Falei: vou estudar terapia holística, né? O que é uma terapia holística? Eu comecei a estudar a barra de axis, registro acástico, para ver acupuntura, porque eu fiquei muito doente emocionalmente, entendeu? Eu não conseguia entender esse processo interno. E eu precisava ter respostas. E eu buscava essas respostas aqui dentro e não encontrava. E aí comecei a fazer algumas terapias. E fazendo as terapias, eu falei: eu vou ser terapeuta, né? E aí eu fui fazer barra de axis e registro acástico e fiquei nesse universo. Gente, é muito importante, quando você já ganha dinheiro com um produto,
você trazer um outro produto, tá? Para você implementar no teu negócio e não fechar esse produto aqui e não linkar os dois. Tá? Foi isso que aconteceu comigo. Eu acreditei demais num projeto lá e falei, não, agora eu vou viver só disso. Só que tem os boletos que chegam todos os meses, né, gente? 2019, 2020, meados de 2020 foi quando eu fui pra Bahia, né? Visitar minha avó e minha mãe. E cheguei lá e me deparei com a depressão das duas. Eu já não estava no meu melhor momento financeiro, né? Quando eu cheguei lá e vi aquele cenário, eu falei, meu Deus, e agora? Né? Eu ia passar 20 dias, resolvi ficar 6 meses. Daí, emendou essa situação crítica da minha mãe e da minha avó, mais a pandemia. Foi bem uma época bem mesmo. no momento. Então, eu já fiquei naquela situação. Já veio um turbilhão de... Eu já tava com aquilo aqui processando. E aí eu pensava, mas por que você esperou 6 meses para voltar para São Paulo? Porque eu voltei em dezembro. Eu cheguei em junho e voltei em dezembro. Porque eu não tive suporte. E também não tinha inteligência emocional. Entende? Você teve que juntar o que você tinha, o que restava da sua... O restinho. Pra ajudar. Lembrando que quando eu me separei em 2016, eu tinha um filho, né? Então estávamos eu, o meu filho e 2 gatos. Que isso pesa bastante também. Pesa bastante. Qualquer tipo de decisão. Pra qualquer tipo de decisão. Bom, então o que eu pensei naquele momento de pandemia? Porque na pandemia, quando começou, a gente falava assim, é só mais um mês. E é só mais um mês. É só mais um mês. Eu não tive uma visão de futuro. Falar, tá, e se acabar daqui a um mês, o que eu vou fazer? Não tive. Muito que bem. Quando eu olhei pra mim, que eu falei, gente, meu apartamento tá fechado em São Paulo. Eu preciso voltar. Preciso voltar. Fiz aquela manutenção com a minha avó e com a minha mãe ali. Fiz o que eu pude, o meu melhor. Deixei elas amparadas e vim pra São Paulo. Janeiro de 2021, eu estava em São Paulo. Bom, lembrando que eu fiquei 6 meses, né? Sem ter uma receita. Quando eu fui fazer conta... Como que é ficar 6 meses sem ter uma receita? Você tinha um fundo de caixa emergencial? Eu fui torrando o que eu tinha. Tá? Então eu vendi minha BMW. Entendi. Eu vendi o imóvel que eu tinha na Bahia. Só que mesmo assim, mesmo fazendo essa manutenção, ficou-se um buraco muito grande. Né? Então quando eu voltei em 2021 pra cá, eu falei, não vai ter o que fazer. Eu tenho que desfazer de absolutamente tudo. E recomeçar do zero. Vendi tudo, fechei o apartamento. Falei, como é que eu vou recomeçar em São Paulo? Minha mãe não melhorou ainda. Então, assim, o universo é muito inteligente, gente. Se eu não tivesse o problema, a patologia da minha mãe e da minha avó, eu não teria voltado para a Bahia. Sim, exatamente. Tá? Então é importante você ter essa flexibilidade de você entender os sinais que o universo está te entregando. Entendeu? Porque eu já estava dando murro em ponto de faca. E assim, o dinheiro ele é uma energia. Se você já não está vibrando bem aqui dentro, ele não vai vir. E por mais que eu tentasse metodologias novas, parcerias novas, as pessoas não... Eu falo pra minha mãe que chegou uma época que eu tava fedendo, que as pessoas não queriam ficar perto de mim. Porque eu já tava numa frequência muito negativa. Você acha que você foi muito relutante pra você bater o martelo e falar, não, agora é a hora que eu tenho que recomeçar? Tomar decisão. Isso é muito difícil. Tomar decisão. Isso é difícil. Eu segurei, eu vendi a BM, vendi algumas coisas que eu tinha, mas eu não vendi o imóvel. E eu fiquei segurando. Eu segurei o imóvel uns 4 meses. Entende? E aí, porque ele seria o baque mesmo. Eu realmente me desfiz de tudo pra eu realmente recomeçar. Exatamente. E aí, quando eu fiz isso, que foi em setembro de 2021, que eu quitei todas as dívidas, que eu fiquei literalmente no zero. Então estávamos eu, o meu filho, 2 gatos na casa da minha mãe. Certo? Aí eu já tinha uma concepção de que eu recomeçaria, só não sabia quando. Né? Aí o meu emocional já estava mais equilibrado, já estava mais construído, eu já via, porque você endividada é uma energia que te puxa para baixo. Por mais que você seja positivo, por mais... Não adianta, puxa para baixo. Sim. Então, assim... E isso vai puxando as energias mais ruins. Exatamente. E te impede de você chegar onde você... E ter uma perspectiva melhor. Bom, paguei todas as dívidas em setembro de 2021. E eu falava pra mim, bom, e agora? E eu detestava a cidade que eu tava. Então, assim, gente, tá numa fase, eu amo essa fase.
mas não vou ficar nela. É. Tá nessa cidade? Eu amo essa cidade, mas não vou ficar nela. E eu ficava com aquela relutando, não gostava dessa. Por quê? Porque eu tinha a concepção que eu tinha passado alguns anos em São Paulo e voltar rico pra minha cidade. Voltei quebrada. Tá. Um belo dia eu tava fazendo uma caminhada e aí eu falei, bom, eu vou fazer com o que eu tenho. Vou fazer com o que eu tenho. Vou fazer com o que eu tenho. E por onde eu posso começar? Por onde eu posso começar? E pra mim, 3 tripés foram fundamentais nessa minha trajetória. A questão familiar, porque eu estava ali no meu berço familiar. A questão da inteligência emocional e a espiritual. Entendeu? Então, você acha que esses 3 têm que estar foram os sempre pilares que eu acessei que pra mim fizeram toda a diferença. Tá? Mas aí eu estava numa cidade de 500 mil habitantes, eu era uma paulistana que tinha ganhado dinheiro, o meu produto lá é um produto que não era aceitável. E aí eu vou fazer o quê? Aí eu fui tomar um café com uma amiga minha, lá da cidade, ela falou, pode voltar para São Paulo, cara, aqui você não vai vender nada. Primeiro que os caras daqui são tudo velhos, assim, que investem, os empresários daqui, tudo acima de 50 anos. E segundo, que para você chegar hoje e ter acesso a um empresário dele, para ele criar uma confiança em você, vai demorar muito. Então, você está acostumado a ganhar dinheiro, volta para São Paulo. Ela já morava lá? Ela já morava lá, gerente da Mercedes, do banco Mercedes. Tá. Eu falei, que beleza, o que eu faço? Saí desnorteada da reunião com essa moça, porque eu tinha ido propor uma parceria para ela. E aí, antes de ligar o carro, eu fui e falei bem assim pra Deus. Eu falei, cara, por que você me botou nessa merda? O que eu tô fazendo aqui? O que eu vou fazer agora nesse lugar? Mas assim, conversando igual eu tô conversando com vocês. E aí, eu escutei assim, ó. Você sempre saiu das possibilidades mais improváveis e sempre deu certo. Pra que você tá racionalizando? Só confia. Só falei isso. Falei, vou tomar um café no shopping. Sentei no shopping e fui tomar um café. Sozinha? Absolutamente sozinha. Voltei pra casa. E aí comecei, lembra que eu falei, eu vou começar com o que eu tenho? Comecei com o que eu tinha, ligando. Comecei a fazer uma agenda, visitar. Ligando pra quem exatamente? Os clientes que eu já tinha na agenda. Ah, clientes. De São não Paulo. outras pessoas do mesmo ramo? Não, os clientes que eu já tinha na minha agenda. Que você nunca tinha pensado em ligar pra eles? Não. Dos clientes da agenda, de São Paulo. E fazer parceria com aquele pessoal ali da cidade que eu tava. Propor uma parceria. E aí eu fui pra Ilhéus atender uma construtora, que um amigo meu me indicou. Voltei de Ilhéus, isso já era maio, né? De 2022. Aí, voltei toda inflamada. Falei, gente, eu tô toda inflamada. Liguei pra uma amiga minha e falei, cara, eu preciso de um médico de cabeça e pescoço. Fui pro médico fazer uma consulta. Ele perguntou pra mim, o que você tem? Eu falei, cara, eu não sei. Lembrando que quando eu cheguei no consultório, era um consultório oncológico. Né? Tinham 15 pessoas na sala. E eu falei, caraca, eu tô no consultório oncológico. E se eu tiver com câncer? E meu filho com 8 anos? Nossa, também arrepiei. Meu filho com 8 anos. E aí aquele homem veio, cuidou assim de umas velhinhas que estavam à minha volta. E falei, caraca. E ali eu fiz um apanhado de toda a minha história. E eu falei, se eu não estiver com câncer, eu vou comer vidro, mas eu não me aceito mais na fase que eu tô. Que incrível! Assim, Nossa, eu até me arrepiei. lembro do que a mulher falou lá do Banco Mercedes. Sim, Ninguém você compra, não tinha chances não tinha aí. chance nenhuma naquela cidade. Muito que bem. Entrei na sala. Aí eu dei um sorriso pro médico. Ele, o que você ia fazer aqui? Eu falei, doutor, se eu não estiver com câncer, eu só não vou correr pelada na avenida, porque eu já estou na fase dos 40 e a coisa aqui não tá tão bonitinha. Mas eu tá vou... bom. Mas eu vou fazer uma reviravolta grande na cidade. Ele falou, o que você faz? Eu falei, eu vendo dinheiro. Ele falou, vamos fazer um acordo? Antes de eu observar você? Eu falei, não, adoro acordos. Ele falou, se você não tiver nada, ou mesmo se você tem alguma coisa, eu vou cuidar de você e você vai me ajudar a montar um hospital aqui do ladinho. Eu falei, você quer montar um hospital? Quanto custa o hospital que você quer montar? Ele falou, 20 milhões. Aí de novo, gente, nessa hora, eu fiz assim, ó, eu não acredito. Que eu dei a volta por Ilhéus, fiquei estressada, só pra cumprir aquilo que eu escutei dentro do carro.
Porque repaginando, você foi pra Ilhéus, ficou muito pilhado, que te acarretou uma grande inflamação, que te levou para um consultório oncológico pra você conhecer esse médico. E por fim, Gente, eu não fui pro hospital, pra clínica oncológica, porque eu sou uma pessoa neurótica, porque eu tenho quadros na família, eu tenho casos na família de câncer. Entende? Uhum. Então, quando eu vi que uma prima minha faleceu com 34 anos, exatamente porque estava com carocinhos, que igual eu tava. Uhum. Então, eu tinha um quadro na família, o porquê de eu estar ali. Bom, quando eu perguntei pra ele, que ele falou 20 milhões, eu falei, que beleza. E aí, fiz a bateria de exames. Com uma semana, eu tinha feito uma check-up inteira. Motor, tudo, pneu, funilaria, tudo. Eu estava excelente, só estava um pouco estressada. nada que 20 milhões, nada que não 20 relaxa. Bom, aí eu voltei pra dentro de mim e fiz assim, tá, então pra eu estar ganhando, eu preciso estar saudável. Eu preciso resolver essa parte aqui. Fiz a check-up, não deu nada. Falei, tá bom, o que eu preciso fazer? Vou procurar pessoas que me dão esse auxílio na questão do estresse. Porque, gente, quebrou em 2021, Bahia, Mercado Novo, tudo. Aí uma amiga minha falou, cara, eu tenho um amigo que é massagista de Ayurveda, que é sensacional. Fui nele, comecei a fazer massagem nele. Aí ele me indicou o acupunturista. Fui o acupunturista. O acupunturista que me indicou a doutora a ortomolecular. Então eu tive esse tripé também. Uhum. A massagem, a acupuntura e a doutora Carolina que me dava, a doutora Carolina Borba, que é maravilhosa, que é ortomolecular. É da Bahia? É da Bahia, de Vitória da Conquista. E aí, o que ela fez? Ela falou, Jane, você precisa suplementar. E aí, pronto. E aí, me segura. Aí eu recomecei do zero, assim, buscando... Do zero não, né? Já muito alavancada, né? Caramba. E aí, lembrando... Mas sabe uma coisa importante que a gente sempre debate, né? E a gente sempre ouve outras pessoas falando. Quando você já sabe fazer algo, né? E você é expert naquilo, se você quebrar ali, você sabe recomeçar. Exatamente. Você Entendeu? sabe o que fazer. Você sabe o que fazer, você tem conhecimento daquilo, entendeu? Então você sabe recomeçar. Então não é do zero, você tem todo aquele conhecimento, você sabe sobre o mercado, você sabe tudo, né? É que a gente fala do zero porque a gente acaba, estou endividada, não sei o quê. Mas o que eu acredito também muito é que o autoconhecimento, ele faz com que você não acredite que você começou do zero. Por exemplo, a questão que você falou que... Quando você sabe que você tem que ouvir os sinais, você tem que entender. Por quê? Em meio ao caos é uma gritaria na sua cabeça. Você só consegue pensar em irritações, preocupações, você fica desmotivado, você fica negativo. Só que se você abaixa tudo que tá aqui e fala assim, não, agora, quem eu sou? Como eu consegui chegar aqui até agora? Então deixa esses problemas de lado, porque eles já estão aqui mesmo, então não tem o que eu fazer com eles. Ou eu dou atenção pra eles ou eu dou atenção pra uma solução sobre isso. Eu foco. E aí é o autoconhecimento. Eu sei o que eu sou e eu sei o que eu sei fazer. Ela sabia vender e ela tinha os clientes. Pra que ela ia se preocupar o dia inteiro? O que eu faço? Cadê Mas o eu não cliente? contei Cadê pra o cliente? você, sabe o quê? Esse barulho que você falou é muito importante. Porque, gente, a ambiência... Lembra que eu saí de São Paulo, cheguei numa ambiência que era a casa da minha mãe. Sim. E do meu pai. Né? Minha mãe com 63, meu pai com 68. E a avó ainda. Minha avó de 90. Eu vou falar sobre o quê? Esse ambiente. E lembrando que elas ainda estavam num processo de tratamento terapêutico. Qual que era a estratégia que eu tinha? Que eu fazia? Acordava de madrugada. Fazia minha meditação. Fazia atividade física. Voltava. Limpava, faxinava a casa da minha mãe todinha, todos os dias, pra mudar a frequência. Movimentar a energia. Movimentar a energia. Quando dava 9 horas da manhã, eu estava sentadinha na frente do meu computador. Porque o cardápio eu já fazia de domingo e quarta. Então o almoço estava pronto. Então eu fechava o computador 11h30, dava almoço pro meu filho. E aí... meditava de novo. Meditava, almoçava, 2 horas na frente do computador. Só que aí um ponto importante, eu não tinha cliente na cidade, porque o médico falou dos 20 milhões, mas cadê o médico? Né?
E aí Na verdade foi pra abrir aquele horizonte. Pra abrir o horizonte, eu falei, existe mercado aqui, não existe Exato. possibilidade. Nós não somos tão enrijecidos assim, entende? Uhum. E aí, um belo dia eu falei, eu vou vender pra ele agora, já não tô doente, tal, vou lá. Falei, ó, cheguei, eu já sou seu cliente, tá na hora de você ser meu cliente. Uhum. E aí ele comprou comigo. Ele comprou os 20 milhões? Ainda não, ele comprou o produto que eu tenho na carteira, Uhum. que era o consórcio. Eu tinha esse produto, eu precisava ganhar dinheiro com ele ainda, Uhum. né? E aí, ele falou, Giane, eu vou fazer o seguinte, eu não tenho... Peraí, deixa eu ver isso. Pode colocar aqui, por favor. Aqui é o café da manhã. Você traz pra mim. Momento café agora. Uma pausa aqui pra pegar um cafezinho, gente, que agora tá bem cedo, viu? Pra gente já dar aquele up pra ouvir essa história. Então você chegou no médico. E aí ele foi em conversa com ele, já era meu cliente, né, no consórcio, ele virou meu cliente com o produto que eu tinha na prateleira, que era o consórcio, tá? E nessa consultoria que eu dei pra ele no consórcio, ele chegou pra mim e falou assim, Giane, eu tenho uma proposta pra te fazer. Você, a partir de agora, vai cuidar do meu processo lá do hospital. Lembra que eu falei que você ia me ajudar? Eu falei, você quer que eu comece por onde? Ele falou, você vai tocar o projeto pra mim dentro do Desenho Bahia. Então eu comecei tocando o projeto do hospital no Desenho Bahia. Vendi para esse médico. Desenho Bahia é o quê? É um órgão do governo que libera linhas de créditos. Nesse perfil, 5 milhões, 10 milhões, tem que seguir ali o cronograma direitinho. Você fez uma parceria com o governo. Ele me deu o telefone desse diretor do Desenho Bahia e aí assinou um documento, né, onde eu responderia por ele para tocar o projeto. E aí a gente está desenvolvendo esse projeto do hospital junto ao Desenho Bahia. E aí, qual o insight que eu tive ali, saindo da clínica desse... Sim, as reuniões só 8h30 da noite, 9 horas da noite, muito puxado para ele. E aí, eu saí da clínica e falei assim, caraca, será que aqui é a cidade que eu devo começar? Alguma coisa? Se aquele sonho de voltar para São Paulo, de recomeçar em São Paulo, eu vou continuar ouvindo os sinais. E assim, muita gente, às vezes muita gente procura a gente procurando trabalho e tudo. As pessoas largaram tudo nas suas próprias cidades para vir para São Paulo, né? E assim, São Paulo é para quem realmente quer muito, né? Mas é sofrido. Quem persevera, quem empreende, para empreendedor é maravilhoso São Paulo, né? Porque você tem aquela possibilidade de inovar, você, enfim, né? Eu costumo dizer, se é para ficar em São Paulo ganhando um salário mínimo, fique na Bahia ganhando um salário mínimo. Exatamente. Né? Porque a qualidade Aqui é de mar de vida é melhor. tubarões. Porque na Bahia você vai pescar, você vai caçar, você tem qualidade de vida, não tem trânsito, as pessoas são menos estressadas. Então lá se tem uma qualidade de vida melhor. E o que eu escuto muito é assim, muita gente que vem de lá pra cá e fica aqui e fala assim, mas eu quero dar uma qualidade de vida para os meus pais. Cara, você trabalha tanto em São Paulo que você não pega o seu pai quando chega em São Paulo e leva para uma churrascaria. Porque não tem dinheiro. Então é ilusório. Exatamente. Eu já fiquei muito tempo aqui achando que eu estava ganhando dinheiro e eu não levava meu pai numa churrascaria. Então, é você se observar a fase que você está e o que aquilo está te trazendo de conhecimento e de resposta financeira. Porque quando eu tive esse desafio em 2021, eu entendi uma coisa. O dinheiro é só uma energia. Tem muito mais coisa além do dinheiro. É óbvio, gente, a gente está aqui, precisa de dinheiro, precisa pagar as contas, filho numa ótima escola, você precisa viajar. Mas não é só isso, entende? Então hoje, o que eu faço? O que eu fiz depois que eu saí dessa clínica? Eu falei, agora o mercado está aqui. Eu vou ver onde eu vou, para quem que eu vou vender. Tá? E de novo, escutando a intuição, comecei a visitar as empresas e fazer cliente. E assim, já teve casos de eu estar correndo na avenida e receber a informação assim, manda mensagem para fulano. Num sábado. Estar aberta à intuição. Num sábado. E eu mandar a mensagem num sábado para esse empresário e pedir desculpa. Desculpa porque eu sei que você tá com a família, não sei o quê. Porque, gente, uma loira mandando mensagem para um homem casado, um empresário, no sábado. No sábado. Verdade. Aí, final do dia, desculpa. Na segunda-feira, me liga um cara falando assim, Gegel. Gente, Gegel? Quem é Gegel?
Não sou eu. Gente, quando você se cura, sabe? Perdoa, entende? Ninguém me devia mais nada. Porque a gente fica rançosa quando acontece alguma coisa. Ai, porque é culpa de fulano, porque é culpa de Beltrano. Fulano tinha que ter feito isso, se ele tivesse feito isso, minha vida estaria diferente. Ninguém me deve nada e eu tô recomeçando e tá tudo certo. Eu estou disposta, o que eu vou receber? Estou aberta a receber. Isso é muito importante. Muito importante. Quando você para de culpar outras pessoas pelos seus resultados, sendo que quem te levou para os seus resultados foram as Foi você suas mesmo. atitudes. Suas Uma coisa escolhas. também que eu achei muito legal de você ter falado foi sobre nós termos um mentor. Porque hoje nós damos uma mentoria, né, que é um curso onde a mulher se especializa em bronzeamento, onde ela consegue começar a ser empresária no meio da estética, que é um ramo que cresce muito, e vem de algo que nós vivemos. Então a gente passou por uma vida muito escassa, a gente teve a oportunidade não, desculpa, porque a oportunidade quem criou fomos nós. Nós tivemos a ideia de começar a empreender e hoje a gente ensina as mulheres a fazerem isso. Sem nenhuma perspectiva, a gente ensina com que elas façam isso. Então eu acho muito importante você ter um mentor na linha que você quer seguir. E você teve um, né, que eu acho muito importante você falar aqui. Já vou falar já. Porque você agora, a pessoa que está começando o bronzeamento, já não vai errar como vocês erraram. Exatamente. Você tem uma pessoa daquele segmento que ela vai te direcionar. Vai errar, nunca nas mesmas coisas. Sim, exatamente. Né? Então vai Encurta o encurtar o caminho. Bom, aí comecei a fazer esse mercado. Mas volto a falar, ainda sem direcionamento, né? Uhum. Sem aquele foco ali de como fazer. Indo justamente só na intuição, gente. Sentia, fazia. Sentia, fazia. Porque eu ia perguntar pra quem, conversar com quem. E aí foi quando um dia eu, em oração mesmo, eu falei pra Deus, agora eu vou ficar aqui? O que vai acontecer? E aí, numa madrugada, às 3h33, eu vi um patrocinado do Pablo Marçal. Pablo Mara. E a chamada era assim, ó. Se você quebrou em 2021, arrasta pra cima. É pra mim? Foi direcionado? E o interessante é que quando eu comecei a fazer aquelas aulas ali, antes de começar o Piorano, Piorano é uma... é a mentoria do Pablo Marçal. Aham. Que você fica um ano seguindo as tarefas que ele propõe na mentoria e fazendo direitinho, porque igual é emagrecimento, né, gente? Não adianta falar assim, olha, você para emagrecer precisa seguir isso aqui. A pessoa não... uma semana perca 30 quilos. Não existe. Outra coisa importantíssima falar nesse podcast, assim, ó, não queira resultado rápido. Construa a base do terreno, a fundação do terreno, da construção. Coloca tijolo por tijolo, porque eu tinha ansiedade de querer conseguir. E hoje a internet, com muitos influencers, ela traz isso, né? E eu Você ganhei olha muito ali dinheiro, então aquela questão, ganhar muito dinheiro. Você olha uma pessoa ali já no topo, aí você fala, eu quero alcançar o topo. Mas pra você alcançar o topo, você tem que ir Você tem que degrau por degrau. por degrau. Eu ia falar justamente sobre isso, porque nós nos comparamos muito, né? Nós, seres humanos, nós nos comparamos muito. Então, por exemplo, você olha na internet, a Virgínia, com 23 anos, bilionária. Você fala, não, mas eu tenho 30 e eu não sou bilionária ainda, eu tenho que correr. Isso te causa uma ansiedade. É aquele negócio que você falou sobre você atrair a riqueza. Dentro de você já não aceita a riqueza, porque você acha que você não é merecedor, que você já não tem a idade. Sem falar nas reações químicas que ocorrem no teu corpo. Não, no último podcast que a gente fez com a Aline Torres, ela falou sobre a queda, penúltimo, né? Que foi a queda de cabelo. Tudo em você muda. Inflamação, como Inflamação. Gente, não é simples, mas é possível. Sim. Não é fácil, é simples. É simples. Mas é possível. Uhum. Tá? Você tem que criar uma metodologia de você controlar o teu corpo, tua mente. A mente fica o tempo inteiro Um turbilhão. falando, e você cria ali o teu cronograma mesmo. Então, por exemplo, eu por muitas vezes, eu deixava de estar no domingo no sítio com eles, porque na Bahia é tudo festa, né? Aham, com a sua família. Com eles, porque eu falava, mas vai estudar o quê? Mas de novo? Mas palestra? E leitura? Eu fiquei a chata da leitura, a chata das terapias, a chata... Porque eu entendi que eu passei por um processo e que eu estava reconstruindo e que eles iam ficar sem com a minha ausência ali por um período, entendeu? E aí você começa a dar os nãos, né? Outra dificuldade que a gente tem. Sensacional você falar sobre isso. Sensacional. Outra dificuldade que você tem é dar não.
Então, quando você constrói ali os pilares dos princípios, do que você acredita, onde você errou, que é o que eu falei, errar sempre e nunca nas mesmas coisas. Uhum. E essa mentoria foi me auxiliando, me trazendo. Como que é a frase de novo? Errar sempre, nunca nas mesmas coisas. Perfeito. Enquanto nós E você se formos perdoar também, né? seres Eu errei, humanos, tá bom, errei aqui, vamos daqui. nós vamos errar. Enquanto a gente estiver tentando alguma coisa, a gente vai errar, não tem problema. O problema é você não ter a experiência, porque eu chamo de vivência. É quando você só vive, experiência é quando você aprende com o que você viveu. Então, eu tô indo por esse caminho, errei aqui, mas eu já sei que é um erro. Vou pelo outro lado. Sim. Isso Tá. é sensacional. Então, aí, tudo bem, aí foi lá, você viu o patrocinado do Pablo Marçal, fez o pior Marçal. ano, do Marçal, fez o pior ano. Entrei na mentoria. Aham. Por que chama o pior ano? É como que fala? Ele usa um termo interessante. É para Uma provocação. É uma provocação, é para você ter o teu pior ano. Por que pior ano? Acordar 4h50, tomar banho gelado, fazer uma reeducação alimentar. Você fez tudo isso? Eu já estava nesse processo com eles, porque eu tinha que criar um sistema, só que não tão rígido de acordar 4h50, acordar tipo 6. Quando ele veio com aquela ideia, eu falei, caraca, casou, né? Linkou. E assim, uma coisa que foi muito importante para mim também é começar a trabalhar essa inteligência emocional. A hora que a pessoa te joga um lixo emocional, né? Não é responsabilidade sua. Tá? A autorresponsabilidade tem que ser trabalhada por todos, né? E na família, a gente se sabota muito. Porque você quer agradar o papai, agradar a mamãe, agradar o irmão, não quer dar não. Gente, e é muito importante construir essa força interna. Pra você honrar, não desrespeitar. Esses dias eu vi um vídeo da Fernandinha, Fernanda Souza, e ela falou que as pessoas chegam em você e elas depositam o que elas quiserem e elas vão embora. Sem a menor responsabilidade. Então ela vem aqui, como essa moça chegou em você, ela jogou em cima de você toda a preocupação, a negatividade, a forma de você enxergar que você não tinha possibilidades de você prosperar ali, ela jogou em você. Você faz com aquilo o que você quiser. Você absorve, você bate o martelo e fala o que ela falou tá correto, ou você fala tudo bem, obrigada pelo alerta e eu vou seguir da minha forma. É isso. E faz toda a diferença. Toda a diferença. Isso E é o que muito mudou na importante. sua vida depois que você fez esse... Quais mudanças? Isso. Não sairemos daqui hoje. Uma pergunta que eu tinha muito importante. Eu sei que a maior transformação, a maior dádiva, o maior milagre da sua vida é o seu filho, porque além de tudo isso, ela é uma mãe excepcional. Excelente. Excepcional. Não porque é nossa prima, né, gente? Tem que falar Também, bem. né? Que ela me apagou ali por fora e falou, só fala bem de mim. Mentira, nem teria o que falar de mal dela. Ela me ensinou muito, muito do que eu sou hoje eu devo a ela, a forma de pensar. Essa inteligência emocional foi muito... Eu já falei pra vocês que eu passei por uma grande situação de autoestima, por isso que hoje eu trabalho com autoestima. Eu sei como é importante pra pessoa conseguir ter postura sobre qualquer coisa que ela faça. E quando eu estava sofrendo com baixa autoestima, que ela soube disso recentemente, que ela não sabia essa mudança que ela tinha feito na minha vida, quem me fez olhar por cima e entender que estava tudo nas minhas mãos, se eu estava chateada com alguma coisa, eu tinha que fazer alguma coisa pra mudar, foi ela. Eu não sabia. Você me Foi. falou essa semana. Tá vendo? É muito importante falar isso para as pessoas quando elas impactam a sua vida, né? Porque isso também isso. volta para ela, Com toda né? certeza. Ela com a aprendi felicidade demais. realizada. Gente, isso é muito importante. Né? Ontem eu tava fazendo a unha lá no salão e eu falei tinha uma preta linda fazendo a minha mão. Eu falei, mulher, tu é muito linda. Aí ela falou, sério? Eu falei, cara, você tá fazendo o que fora daqui? Eu falei, mana, você tá fazendo isso agora? E ela com um sorriso maravilhoso. Troquei telefone, falei, vamos já trocar uma ideinha, porque você já vai jogar isso aí nas redes. E ela falou, sou mãe de 4, mãe solo. E assim, tô aqui, minha filha vai fazer agora medicina, vai entrar em medicina. Eu falei, tô passada. Eu até me arrepiei, tem muitas mães incríveis, Muitas né? mães incríveis. Então, assim, é importante, eu fiquei lisonjeada em saber que você falou isso, no sentido de saber que houve uma transformação aí e que eu nem percebi. Às vezes você é a mudança na vida de alguém e você nem percebe. Sim. E é importante falar para que a pessoa, né? É importante É bom. falar. A puxada disso que eu ia dar era, eu sei que a grande transformação e milagre da sua vida foi o seu filho, mas hoje, fala uma grande transformação recente dessa grande virada de chave que você teve. Qual foi uma grande transformação bem perceptível pra você? Pra mim, o que mais me impactou
foi quando eu não tinha dinheiro nenhum na conta e eu era a mesma Jeane. Entende? Então, eu com dinheiro e eu sem dinheiro, os meus princípios estavam ali. Entende? E o meu filho, ele falava assim pra mim, mamãe, a gente vai ficar muito tempo aqui? E eu falava assim, não, isso aqui é só uma fase. Então, meu filho foi também aquele impulsionador ali, sabe? E a gente dorme abraçado até hoje, ele tem 9 anos. E ele falava assim pra mim, quando me abraçava pra dormir à noite, assim, a gente ainda vai dar muita risada disso. Ele é um adolescente, gente. Ele tem 8 um anos, rapazinho. mas... Ele é uma batalha, um rapazinho. E aí agora ele me pediu pra ir pra praia Sim, aí em 2021, quando meu filho foi estudar, eu não contei essa história pra vocês. Eu coloquei o Joaquim numa escola do lado da minha mãe. 2021, que tinha pandemia, não tava todo mundo no online. E aí ele chegava em casa e falava pra mim assim, mamãe, tudo que estão ensinando lá eu já sei. Porque aqui ele estudava numa escola particular, sensacional, aqui no Total. E aí eu falei, meu filho, lembra da fase que eu te falei, que é só uma fase? Vai passar. Isso é só uma fase. Mas o Joaquim, ele é uma criança que ele escuta, processa e fala próximo assunto. Ele não toca mais. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Porque ela sempre o preparou dessa forma. A Jane, eu comecei a cuidar do Joaquim quando ele tinha 10 meses, né? Igual eu falei, que eu fui babar na casa dela, minha primeira experiência no mercado. E desde quando ele tinha 10 meses, você conversava assim com ele, de igual pra igual. Nossa, é muito importante, você explicava né? tudo. A criação. E ela Mas sempre sabe quem me ensinou isso? O pai dele. Ela explica, por exemplo, não é assim, a mãe tá fazendo isso porque eu tenho que fazer. Não, a mãe tá fazendo isso porque vai ser uma fase que a mãe passou por isso e você tá junto comigo e daqui a pouco a gente vai passar junto. Ela sempre trouxe ele pra realidade que era vivida ali. Bom, aí ele tava na escola, e assim, eu correndo, né? Quando foi no final do ano, ele falou, mãe, tô escrevendo um livro. E na mentoria, 8 anos. E na mentoria do Pablo, demais, a primeira gente. coisa que pede na mentoria é pra gente escrever um livro. Eu falei, gente, você tá escrevendo um livro? Que maravilhoso. Ele falou, agora só falta você, porque eu já comecei. Eu falei, caraca, tá me cobrando do livro. Bom, ele escreveu um livro nessa escolinha, publicou o livro, e aí a gente foi pra noite de autógrafo. E o Joaquim, ele não gosta de aparecer. Não gosta. A Ariana é diferente, porque eu, onde Não quero ir pra essa noite de autógrafo, não quero. Não, nós vamos. Por que nós vamos, mamãe? Eu falei, filho, tu fizeste limão com a limonada. Fizeste limonada com limão. Você tá numa escola que você passou o ano inteiro falando que você sabia tudo que estava falando lá. Muita coisa do que foi passado você já sabia. Mas olha que coisa legal. Com 8 anos, você já escreveu um livro e publicou um livro. Vamos pra noite de autógrafo? Sim. Bom, fomos pra noite de autógrafo. Gente, na Bahia é assim, ó. Eu não vou, a mãe não pede pra ir. Então na escola, na turma dele só tinha 3 pessoas na noite de autógrafo. E ele ficou chocado quando viu aquilo. Ele falou, mamãe, só vieram 3. E aí, por conta disso, na hora de chamar lá pra dar entrevista, pra falar o que estava acontecendo, tal, entrevistou ele. E a mulher foi e perguntou pra ele, a coordenadora, Joaquim, como você se sente no seu primeiro livro escrito? Ele falou, não, publicado o primeiro livro, porque escrito é o segundo. Não, ele é uma máquina, gente, é incrível. É incrível. E aí eu falei, caraca, aquele outro livro que você estava fazendo, os desenhos, ele falou, estou fazendo um desenho de gibi, um livro de gibi. Aí saímos para comer uma pizza. Gente, muito importante incentivar logo cedo a escrita e a leitura dos teus filhos. O Joaquim, com 9 anos, ele já leu um livro sobre empreendedorismo. Ele veio me contar, eu nunca li esse livro. Depois eu vou ler agora. Já leu. E no aniversário de 8 anos dele, ele mandou mensagem no grupo da família e falou, não quero mais bonecos, porque tinha aquela cultura dele ganhar os bonequinhos de coleção. Falou, gente, a partir de hoje eu não quero mais boneco no aniversário, eu quero livro. Então, desde 8 anos que ele já começou a... Que incrível. Mas o quê? O que arrasta é ver, é o exemplo. Né? Então, acordar e ver a mãe lendo, acordar e ver a mãe lendo, acordar e ver a mãe meditando. Meditando. Ele medita. Aí fomos jantar pra falar, pra comemorar ele, um escritor com 8 anos, eu motivadíssima, falei na reunião lá na reunião do autógrafo, incentivei as mães, quando sentou na pizzaria, ele fez assim pra mim, mamãe, tô emocionada. Você conhece? Você já conhece? Falei, como assim, meu filho? Ele falou, aquilo de você falar pra aquelas
mães, para elas incentivarem as crianças, me trouxe um sentimento tão diferente. Eu falei, então assim, eu acho que eu vou dar mentoria para os meninos da escola, para escrever os livros, porque tem vários da minha sala que não escreveram. Resumindo, para fechar essa questão da escola, faça limonada com limão. Não é porque seu filho não está na melhor escola, não é porque seu filho não está fazendo um esporte que você... Não, entrega. As mães tem que ficar focadas, né? Porque hoje é só o celular. É. Hoje é só o digital. Porque quem vai ser os nossos próximos empresários, empreendedores, né? A próxima geração. Então hoje, graças a Deus, está numa excelente escola. Já escreveu o livro dele. Todo dia ele me cobra. Cadê o livro? E você que passou por toda essa trajetória, me diga 3 coisas que você acha muito importante para quem teve grandes desafios e hoje quer recomeçar. O que essas pessoas precisam? Respira, sabe? Confie em Deus acima de qualquer coisa. Tá no meio do oceano, a tempestade começou. Respira e confia em Deus. Segundo, faça o hoje. Faça o hoje. Só hoje. E só hoje. Quando você vai ver, você empilhou um monte de só hoje. E isso vai fazer toda a diferença. Não se pilha no futuro, né? Não se pilha, nem fica reclamando que não deu certo ontem, não vendeu ontem. E não fica falando assim, quando eu vender 10 milhões amanhã. Não. É só hoje. E terceiro, respeite e ame todos que você cruzar todos os dias. Isso é muito importante. Porque todo ser humano que passar na sua frente todos os dias, por um período pequeno que seja, ele vai te ensinar algo. Com certeza. Então tenha humildade não fica no automático só pensando no seu resultado financeiro. Se for num cliente e não sair venda, dá 30 minutos para esse cliente e fala, como é que é a tua vida? Que isso já é um grande diferencial que me puxa a outra dúvida. Hoje, qual que é o propósito da Jeane Leal? Qual que é o seu propósito em vida? Cara, são vários propósitos, mas assim, o que eu vejo que está muito acentuado lá em Vitória da Conquista é trazer saúde mental e a aproximação do ser humano para Deus com um pouquinho de sutileza, entende? Então chegar num empresário hoje que está faturando bem, mas ele não dorme, certo? Ele não dorme e é muito ansioso. Então eu já estou levando na minha bolsinha um kit. É uma lavanda do óleo essencial para ele dormir melhor e um peppermint para na hora que ele acordar ele treinar. Uma reunião de 20 minutos era 2 horas e meia. Tá vendo como a terapia, tudo que você fez, barra de Axis, Autoconhecimento. juntou com o seu não é negócio. que igual antes era para ser 2 fontes de renda, hoje você entende que ela chegou no momento ideal. E não existe uma Jeane terapeuta, uma Jeane vendedora, uma Jeane mãe, uma Jeane filha. Não existe isso. É uma Jeane só, Que faz integrada. tudo isso. Integrada. Da hora que acorda, à hora que vai dormir. Eu não sei como as pessoas falam, não, mas lá era eu empresário. Não. Como que você entende isso? É verdade. É Você tem um princípio como empresário, um princípio na sua vida pessoal. É verdade, eu concordo. É o mesmo. Muito com isso. Ai, se fosse pra gente ficar aqui, gente, conversando, vocês já viram, né? A gente entrar agora na parte da terapia e a gente vai encerrar, mas isso é pra gente gerar um novo Dondocast, porque você está convidada mais uma vez pra vir aqui a gente falar mais sobre essa parte da terapia, porque isso ela tem Um outro muito tema. também, um outro tema. Hoje foi mais sobre essa virada que ela teve. Eu agradeço, Eu amei. Tava tão nervosa, Foi né? incrível. Gente, não esqueçam de curtir, compartilhar com as pessoas. Mandar pra quem você acha que vai mudar a vida da pessoa assistindo a esse vídeo, porque tenha certeza, é como a gente falou, às vezes a transformação tá ali, você só precisa apresentar pra outra pessoa. Então compartilhe, quem você achar que tem que assistir, que vai dar um impacto na vida da pessoa, faça isso, construa isso, tá bom? Muito obrigada. Um grande beijo, Até a próxima. até a próxima.